versículo 1 até o 11. Glória seja ao nome do Senhor. Que diz assim: logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhe: ide à aldeia que está defronte de vós. Logo que ali entrares, encontrarei preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-me. E se alguém vos disser: por que fazeis isto? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo deixará trazer para aqui. Foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns do que ali estavam lhe disseram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhe tinha mandado, e os deixaram ir. Levantaram o jumentinho, levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso Pai, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo visto tudo ao redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Amém? Agora você vai pegar a sua Bíblia, você vai colocar ela sobre o seu banco, e nós vamos fazer uma oração, não desfazendo a oração do pastor Carlinhos, mas porque eu sei Deus, Criador dos céus e da terra. Mas, Pai, mais uma vez, diante da tua presença, Senhor, muito bom. Meu Deus, Senhor, te pedir, Pai, que o Senhor venha nos usar, Pai, não da forma que eu quero, nem da forma que o teu povo quer, mas que o Senhor venha nos usar, meu Deus, da forma que o Senhor quer, Pai. Meu Deus, que não venha ser segundo a nossa vontade, mas que venha ser segundo a tua vontade, Pai. E que o Senhor cresça e que eu venha diminuindo a cada dia, no nome de Jesus. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus, dando glória a Deus. Aleluia. Irmãos, aqui nós podemos, eu quero trazer aqui 3 revelações dentro desse contexto bíblico. A primeira revelação que eu quero trazer aqui, que se encontra no versículo 2, aonde Jesus diz assim: quando Jesus ele vinha se aproximando de Jerusalém, a caminho de Jerusalém, né, ele disse aos discípulos assim: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrares, encontrarei preso um jumentinho sobre o qual ainda ninguém montou, um jumento sobre o qual ainda não montou homem algum. O que eu posso tirar daqui? A primeira revelação que eu trago da palavra de Deus. Aqui, o Senhor Jesus ele nos traz uma revelação de que haveria um jumento ali sobre aquela aldeia. Aqui Jesus nos mostra uma revelação da parte do Senhor. Ele revelou aos seus discípulos que havia um jumento ali naquele lugar guardando. Entenda bem o que Deus quer falar contigo. Preste bem atenção naquilo que Deus vai falar contigo. Essa primeira revelação que eu tenho, que eu obtive nessa palavra, é que o Senhor Jesus ele ainda usa através da revelação. Ele ainda usa. Só que muitas das vezes nós encontramos por aí algumas pessoas ainda, infelizmente, que não têm pagado preço, que não têm vivido verdadeiramente uma vida conforme a palavra do Senhor nos manda, conforme a palavra de Deus nos orienta, para que nós possamos estar ministrando, para que nós possamos estar passando revelações, para que nós possamos estar fazendo segundo o querer e a vontade do Senhor Jesus, que é segundo a palavra do Senhor. Aqui ele nos traz uma revelação, sim. Por quê? Porque em momento algum eu vi nesse texto dizendo que Jesus sabia. Ele disse: olha, vai lá na aldeia e lá tem um jumento. Aqui nós podemos ver e podemos sentir que o que Jesus fala
falou aconteceu. Como que nós podemos entender e saber que uma revelação é de Deus? A Bíblia diz que quando nós sabemos que a revelação é de Deus, quando ela se cumpre. É a primeira revelação que eu quero dessa palavra aqui, que eu quero trazer para os irmãos. Os irmãos estão vendo que eu estou usando a palavra, não estou falando nada de mim aqui, eu estou falando da palavra de Deus. Nós podemos observar que ele disse, olha, lá, na outra cidade, né? Ele disse, olha, vamos lá porque lá tem um jumentinho, eu preciso desse jumento, eu vou andar sobre ele. Segunda revelação que eu quero trazer dentro desse texto bíblico, o que eu quero trazer dentro desse texto bíblico é aquele jumento. Aquele jumento, aqui a Bíblia está dizendo no versículo 2 ainda, ele diz assim, ó, sobre o qual ainda não montou homem algum, soltar e trazer. Quem morou na roça aqui já sabe, um jumento, quando ninguém nunca montou nele, é difícil, ele precisa ser o quê? Amansado. Ele precisa ser o quê? Tratado, ele precisa ser trabalhado. Para quê? Para que alguém venha montar sobre ele. E o que é que eu quero trazer com essa revelação? O que é que eu quero trazer com a igreja? O que é que eu quero trazer ao entendimento dos irmãos? O que eu observo no versículo 7, que ele diz assim, e levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, assentou-se sobre ele. O que eu quero trazer aqui para o entendimento? É que não existe dificuldade que Deus não possa resolver. Não há situação que Deus não possa entrar nela e possa resolver. Não há homem ruim, não há mulher ruim. Nada pode fugir do controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. A tua casa está no controle de Deus. A tua família está no controle de Deus. As tuas finanças estão no controle de Deus. O teu lar está no controle de Deus. A tua casa, teus filhos, as tuas finanças, tudo está no controle de Deus. Tudo que acontece em nossas vidas é permissão do Senhor. Agora imagine se fôssemos nós montando um animal, ele ia pular, ele ia, né? Mas Jesus não, você viu que ele pôs só a perna. Ele pôs e montou. Quer dizer, na hora que ele quer, ele acalma o vento, ele acalma a tempestade, ele resolve a situação. Mas o que é que eu entendo com isso? O que é que eu entendo com isso também é o quê? É o tempo de Deus. No tempo de Deus, as coisas são resolvidas. No tempo de Deus, tudo é resolvido. No tempo de Deus, tudo é resolvido. Terceira revelação que eu quero trazer ainda dentro desse contexto, que Jesus, ele mandou os discípulos ir buscar aquele jumento. Interessante, né? Ele mandou os discípulos. Ele mandou os discípulos buscar aquele jumento. Eu vou te mostrar aqui algo muito interessante. Lá no capítulo 1, versículo 1 do capítulo 11, ele manda os discípulos ir buscar. Foi através dos discípulos que aquele jumento chegou até Jesus. Porque quem foi buscar foi eles. Foi através dos discípulos. Preste bem atenção, discípulo. Essa palavra discípulo, ela tem o quê? Ela tem um poder muito grande. Será que você tem sido um discípulo? Quando fala do discípulo, nós não temos que generalizar ela. Discípulo do Senhor Jesus em obediência. Discípulo do Senhor Jesus, ali quando diz no livro de Apocalipse, para nós lavarmos as nossas vestes. De que forma você tem vivido, de que forma você tem se encontrado. Aquele jumento não era porque era só um animal, mas alguém especial deveria ir buscar. Eu quero dizer para você nesta noite, que vai ser através de você que Jesus vai mandar buscar o jumento. Sabe aquele jumento que está dentro da sua
Bom, vai ser através de você. Só que Jesus está esperando você se tornar discípulo. Aleluia. Jesus está esperando verdadeiramente você se tornar um discípulo. Aleluia. Porque você não tem obedecido a palavra do Senhor do jeito que é. Você não tem estado na posição de Deus quando Ele tem te chamado. Para ir buscar, para fazer o ID do Senhor, tem que ser discípulo. Glória a Deus. Para fazer a vontade de Deus, tem que ser discípulo. Aleluia. Para fazer a vontade de Deus, não pode pregar só por dinheiro, por dinheiro. Eu sei que aqui não existe isso, mas estou dando exemplo. Para fazer a vontade de Deus, para ser discípulo, não podemos olhar que tamanho é o lugar. Tem mais. A Bíblia diz que o homem santifica a mulher e a mulher santifica o homem. Essa aqui é a conclusão do discípulo. É através da sua vida que Deus quer transformar aquele jumentinho. Deus quer ver você dentro da sua casa dando exemplo de discípulo. Você está entendendo o que Deus está falando? Deus está esperando nós nos tornarmos verdadeiramente discípulos. Nós ainda vamos aprofundar mais um pouco aqui, discípulo. Deus está esperando de mim e de você. Deus, quando ele falou com Josué, para que Josué, na primeira batalha de Josué, ele disse: olha, Josué, prepara o povo. Josué foi diante do povo e mandou o povo se preparar. Para você receber o milagre de Deus, você tem que estar preparado. Aleluia. Para nós recebermos o melhor de Deus e depois sabermos administrar, nós temos que estar preparados. Porque Deus não abençoa aonde há divisão. Deus não abençoa aonde há contenda. Deus não abençoa aonde há a desunião. Deus não abençoa aonde há fofoca. Deus não abençoa. Mas Ele espera que o lugar venha a ser resolvido para poder abençoar. Aleluia. Por causa da misericórdia. Ele disse: Josué, manda o povo se preparar, Josué. O povo lá foi lá, se preparou, se precaveu de comida, de alimento, e depois veio a batalha. Quer ser um discípulo? Se prepare. Quer ser um discípulo? Jejua. Quer ser um discípulo? Ora. Quer ser um discípulo? Busca, tira tempo para Deus. Quer ser um discípulo? Faz visita. Quer ser um discípulo? Começa a clamar. Quer ver aquele jumentinho que está dentro da sua casa se converter? Vem para a igreja. Tenha compromisso. 3 características de um servo de Jesus. A primeira característica do servo de Jesus é o amor. A primeira característica de um servo de Jesus é o amor. É a primeira. O servo de Jesus, aquele que verdadeiramente ama, ele se dispõe. Ele se dispõe em servir a Deus e ao próximo. Aquele que tem o amor de Cristo verdadeiramente no seu coração, ele se disponibiliza em servir a Deus. Ele se disponibiliza em estar na casa do Senhor. O pastor falava para ele, ele disse: sim, senhor, ele está lá na posição de discípulo. Glória a Deus. A pessoa sempre está disposto, irmão. O verdadeiro discípulo, ele nunca diz assim: ah, hoje eu não posso, hoje não dá. O verdadeiro discípulo, ele sempre está disposto. O verdadeiro discípulo, ele nunca coloca ele nunca pega uma novela e põe como uma pedra de tropeço em sua vida. Ele nunca pega um desenho animado e diz: agora eu não vou meditar, vou assistir desenho animado. Deus diz que aqui tem pessoas viciadas, homens adultos viciados em desenhos animados. Não tem nada contra, a Bíblia também não fala nada a respeito. Tem base bíblica para isso. Quer ser um discípulo? Se disponibilize. Sabe onde nós podemos ver